A dinastia Capetiana, ou Casa de Capeto, foi uma família real que governou a França de forma contínua de 987 até 1328 e, indiretamente, até o final do século XVIII. Seu nome deriva de Hugo Capeto, que foi eleito rei dos francos em 987, fundando assim a dinastia. No século IX, o Império Carolíngio, que dominava vastas áreas da Europa Ocidental, começou a entrar em declínio. O poder central enfraqueceu-se e o reino franco enfrentou uma série de invasões de povos estrangeiros como os vikings, magiares e sarracenos. Os nobres locais, especialmente os duques e condes, ganharam poder e autonomia consideráveis em suas regiões. Em 987, após a morte do último monarca carolíngio, Luís V de França, os nobres franceses elegeram Hugo Capeto como novo rei dos francos. Hugo Capeto era um nobre da região de Île-de-France e sua ascensão ao trono marcou o início da dinastia capetiana. A eleição de Hugo Capeto foi um momento crucial na história da França, pois representou uma mudança significativa no sistema político. Em vez de escolher um novo monarca com base na linhagem carolíngia, os nobres optaram por eleger um líder que fosse capaz de fortalecer o poder real e enfrentar os desafios internos e externos que o reino enfrentava. Hugo Capeto era descendente de uma linhagem nobre e tinha laços familiares com os carolíngios. Ele foi coroado rei em Reims e começou a estabelecer sua autoridade sobre o reino. Uma de suas primeiras ações foi a centralização do poder real em torno de Paris, uma estratégia que se tornou crucial para fortalecer a monarquia e controlar os nobres rebeldes. Os reis capetianos frequentemente lutaram contra os nobres feudais que desafiavam a autoridade real. Esses conflitos eram alimentados pela luta do controle territorial e pela autonomia local. Por exemplo, a revolta de 1108, liderada por Filipe I contra seu pai, Henrique I, e as revoltas subsequentes de nobres contra os reis capetianos são exemplos disso. A dinastia capetiana enfrentou vários conflitos com a Inglaterra ao longo dos séculos, incluindo a Guerra dos 100 Anos, que perdurou entre os anos 1337 a 1453. Esta guerra foi motivada por disputas territoriais e pelo controle do trono francês. Durante este período, batalhas icônicas como a Batalha de Crécy, em 1346, a Batalha de Poitiers, em 1356 e a Batalha de Azincourt, de 1415, ocorreram, moldando a história militar da Europa. A França e o Sacro Império Romano-Germânico, liderado pelos imperadores germânicos, muitas vezes estavam em conflito devido a disputas territoriais e rivalidades políticas. Estes conflitos muitas vezes ocorriam na região da Lorena e Borgonha, onde ambos os lados buscavam expandir sua influência. Tanto a França quanto o Sacro Império Romano-Germânico tinham interesses na Itália, e os conflitos frequentemente surgiam sobre quem controlaria o norte da Itália e as cidades-estado italianas. Isso levou a confrontos diretos entre os dois poderes, com batalhas travadas em solo italiano. Em várias ocasiões, os reis capetianos e os imperadores germânicos apoiaram pretendentes rivais ao trono um do outro. Por exemplo, durante o reinado de Carlos IV da França, o Sacro Imperador Romano-Germânico Luís IV apoiou Eduardo III da Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos, desafiando assim o controle francês. Questões religiosas muitas vezes desempenhavam um papel importante nos conflitos entre a França e o Sacro Império Romano-Germânico. A disputa entre os papas e os imperadores germânicos pelo controle sobre a Igreja na Alemanha e na Itália frequentemente levava a conflitos indiretos com a França, que apoiava o papado em muitas dessas questões.
Durante a dinastia capetiana, houveram vários conflitos dinásticos e sucessórios que moldaram a história da França. Estes conflitos muitas vezes surgiam de disputas sobre a sucessão ao trono, rivalidades entre diferentes ramos da família real e lutas pelo poder entre pretendentes rivais. A sucessão ao trono era uma questão que sempre gerava conflitos entre os herdeiros, especialmente quando não havia um herdeiro claro. Os filhos do monarca falecido, bem como outros parentes próximos, frequentemente competiam pelo trono. Essas disputas poderiam levar a guerras civis e instabilidade política. Dentro da família real, era comum haver intrigas e conspirações para derrubar ou desacreditar outros membros. Isso poderia envolver alianças com nobres rebeldes, manipulação de informações ou até mesmo assassinatos. A corte real era um ambiente político tenso e cheio de rivalidades. Ao longo dos séculos, alguns reis capetianos foram fracos ou incompetentes, incapazes de manter o controle sobre o reino ou lidar com os desafios políticos e militares que enfrentavam. Isso resultou em instabilidade e em um enfraquecimento gradual da autoridade real. A dinastia capetiana chegou ao fim em 1328, com a morte de Carlos IV e o fim da linhagem masculina dos Capetos. A coroa passou à casa de Valois, por meio de uma conexão genealógica. Essa transição para uma nova dinastia enfraqueceu ainda mais a posição dos Capetos e marcou o fim da dinastia capetiana como a casa real dominante na França. Embora a dinastia capetiana tenha chegado ao fim com a ascensão da casa de Valois, seu legado perdurou na história da França. Muitos dos reis posteriores da França, incluindo os da casa de Valois e da casa de Bourbon, reivindicaram uma conexão com os Capetos e mantiveram muitas das tradições e instituições estabelecidas por eles. O legado da dinastia capetiana no desenvolvimento do Estado Nacional francês e no florescimento da cultura francesa é amplamente reconhecido e continua a ser estudado e celebrado até os dias atuais.